Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Abismo Deon. Sou eu, Kai. Seguinte, o vídeo de hoje é para falar a verdade sobre as IAs, no sentido de qual é a mais útil para fazer revisão de texto. E qual dá insights melhores, revisa melhor o texto, organiza melhor as ideias, entende mais a estrutura, corrige falhas, digamos, de dinâmica de roteiro, né, como um todo, a estrutura, digamos, da cena, dos eventos, dos pesos, das medidas também, né, no caso de como você balanceia a história. E qual é que está dando mais, digamos, êxito em todas elas? Eu estou usando 3 principalmente. Poderia usar outras, eu vou testar outras ainda. Mas as 3 principais que eu uso é GPT, clássico, comum, né? O Gemini, que é, de algum modo, eu comecei a usar porque achei interessante. E o DeepSeek, que é o que, sendo sincero das 3, já dando spoiler, é o que mais tem dado resultado, pra mim, tá? E já de primeira mão, avisando, se possível, não use o GPT. Por quê? Vou explicar o porquê não usar o GPT. O GPT tem uma programação marqueteira. Ele é muito mais, digamos, neon, muito mais luz, muito mais poluição, muito mais enganação, manipulação, rabo da gata, do que realmente conteúdo, tá? O GPT, ele tem uma programação de perguntas chavões. Ele é um tipo de inquiridor que faz você ficar preso nele 24 horas. Enquanto 2 gatas carentes me incomodam. Tá? Então ele faz você ficar preso nele por muito tempo. Ele é bom em fisgar a sua atenção e sua curiosidade. Ele é feito para que você consuma, ele é marqueteiro. Só que ele é vazio. As respostas dele são respostas vagas, respostas simples, respostas pragmáticas e muitas vezes arrogantes, para dizer o mínimo. Egocêntricas, e ele esconde sempre as falhas que ele tem. Se você pedir pro GPT falar as falhas, ele vai mentir. Ele vai enrolar. Ele vai fazer um marketing autorreferente. Já o Gemini, ele não é tão bom em amplitude. Ele é mais conciso e um tanto quanto delirante. Ele não é bom em análises muito profundas ou muito complexas em textos longos. O GPT ele tenta fazer e não faz nada, ele tem memória de peixe. O GPT você precisa forçar ele a ter memória mais ampla, ele sempre reseta, ele economiza energia em toda a conversa. Não sei como é que funciona em plano pago, talvez ele funcione melhor em plano pago, né? Mas se você usa gratuitamente o GPT, ele te humilha, ele é raso, ele é manipulador e ele não dá o resultado adequado. Se você pagar ele, eu não sei, não pago e não vou pagar. Já o DeepSeek, ao contrário, ele é extremamente competente em analisar parte por parte do texto, analisar a estrutura, fazer comparações. Ele é péssimo no sentido de que ele é amigo demais, gente boa demais, e condescendente ao ponto de ser meio assim, mano, entendeu? Para métrica de orientação ele é péssimo. Quem é bom para métrica de orientação, se eu não me engano, é o Claude. O Claude acho que para orientação é melhor, mas eu não testei direito ainda. E também é mais complexo, ele é mais truncado. O Gemini ele é bom para você interagir com o ecossistema do Google. Ecossistema da Google, YouTube, interagir com o Google em si, a pesquisa, interagir com literatura. Especificamente o Gemini ele é bom em alguns pontos, são críticas construtivas e interessantes em alguns ângulos, só que, assim, para você usar para revisão de texto, não para escrever texto. Escrever texto esquece, GPT é uma bosta para escrever texto, os textos ficam horríveis, é mecânica, comercial, ele enche a bola, enche a garganta, assim, o ego dele e entrega uma porcaria. Totalmente. Não sei como é que eu pago, mas no gratuito ele entrega um resultado pífio, tá? E bastante, assim, humilhante. Ele te humilha o tempo inteiro. Pisa em você, faz você ficar dependente dele, rebenta com sua autoestima, joga você num ciclo de auto-lamento ali, de auto-aflição, de auto-piedade, tá? É perigoso. Ele é o mais agressivo e tóxico dos 3. É aquele amigo que é falso, tá ligado? E te trai o tempo inteiro. Te humilha e dá um tapinha nas costas. O Gemini não, o Gemini é de boas, é tranquilo, faz a parte dele, sempre é ali autocrítico, querendo que você ajude ele, querendo que você dê dicas pra ele, pondo assim a mão assim na água morna pra ver se não tá quente, vai devagarzinho, ele orienta bem. Eu não peguei a edição mais hard nele ainda, por vacilo, eu peguei a edição mais hard no DeepSeek, porque o DeepSeek eu gosto muito. Quando eu pego o DeepSeek e colo um texto, ele dá as alternativas. Ele reescreve muito do que você fala, porque ele é programado segundo uma gramática, tô falando pra escritor, tá? Uma gramática meio, digamos, preciosista. Então, certos termos e vícios de linguagem que eu tenho, ele maceta. Ele maceta. Isso aqui é pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E ele não aceita muito bem contrariedade. Se você manter o termo errado, ele fica meio assim, mas tá errado, cara. Aí você tem que explicar. Poesia ele é bom. Ele é bom com poesia, ele aceita liberdade lírica. Mas com prosa escrita normal, assim, com regras gramaticais profundas, ele dá uns
uns macetinhos. É meio complicado o DeepSeek nesse sentido. Mas ele de orientação, ele dá uma boa orientação, porque ele é detalhista. Ao contrário do GPT, que não é detalhista, é generalista. O DeepSeek ele vai lá e fala, ó, aqui, aponta o dedo. Ótimo, perfeito, eu quero mesmo. Já o GPT não, ele pega o geral, ele joga pra você. Aí você tem que colar o texto de novo e falar, faz de novo. Aí ele faz de novo. Aí você cola 10 vezes, ele faz 10 vezes. O DeepSeek é uma vez, o GPT é 10 vezes. E das 10 vezes, na 10ª ele para de errar e faz tudo o que tem que ser feito. Se você pedir um pente fino, ele não faz pente fino. Não sei como é a versão paga, a versão gratuita dele é uma porcaria. Sendo bem sincero. Ela é extremamente mercadológica, é como se eles deixassem tudo a nata da nata, ou a cereja do bolo, para quem tem dinheiro. Porque usar ele para suporte, no nível, assim, pobre, por assim dizer, derrapado que nem eu, ele é manipulador. Manipulador e adoecedor. Então, toma cuidado com o GPT. Eu não recomendo ele para análise e revisão de texto. Não mesmo. Dê preferência para o Gemini, e para o DeepSeek. O GPT só para suporte secundário. Ele é bom para trocar ideia, até certo ponto. Ele é mais gente boa. Ele é tipo assim, sabe aqueles caras que você troca ideia, mas ele tem uma aura de... uma vibe positiva? O GPT tem essa vibe positiva, é gostoso trocar ideia com ele. Mas mesmo trocando ideia, ainda ele tem aquelas tendências constantes de prender você. Ele fica com aqueles chavões de marketing o tempo inteiro. Ah, eu posso analisar 3 coisas que você não tem? Ah, tem uma surpresa. Ele fica dando aquela chave de YouTube, de vídeo. Sabe capa de YouTube sensacionalista de clickbait? O GPT é montado para clickbait. Você vai dar clickbait. Clickbait no sentido de perguntar. Você fica perguntando para ele o dia inteiro. E ele não para. Tá? Então ele é doentio. E depois ele entra em burnout de prompt. De prompt não, ele consome muito espaço de... Qual é o nome? Não é prompt. Acho que não é prompt, é outra coisa. Ele consome muito espaço de cache. Ele consome muito espaço de cache, ele começa a travar. Trava tudo. Você precisa deletar as conversas. Se você não deletar as conversas, ele não funciona. O DeepSeek não precisa deletar a conversa. Até hoje, nunca deletei nada lá, ele tá suave. Já o GPT não, ele tem um problema de cache terrível. Terrível. Porque ele é muito usado também, bem mais que o DeepSeek também. Ele tem lá 60% do tráfego no GPT. O DeepSeek deve ter 15, 10% de tráfego no máximo. Até bem pouco, comparado entre mercado, né? Aí o problema tem outras IAs generativas de inteligência para você debater também e tentar fazer revisão de texto. Eu vou tentar testar agora mesmo, né? Por experiência, sim, mas primeiramente essas 3 que eu falei, né? Mas tem que testar o Grok, tem que testar... Deixa eu ver, eu estava aqui, eu perguntei para ele renumerar para mim. Tinha o Grok, que eu tô curioso. O Canva não conta, não é ranking, não é o ranking, eu pensei outra coisa. Aqui. Tinha o Mistral, o Llama, o Grok e o Perplexity aí. O Claude eu testei um pouco, ele é truncadão. Não gostei muito da pegada dele não, mas vou testar mais. O Mistral nunca testei, o Llama nunca testei, o Grok testei só para outras coisas, mas o Grok também não sei confio não. E o Perplexity aí. Eu vou testar todos hoje e depois dou um feedback para ver se algum deles bate o DeepSeek. Tá, então esse vídeo é parcial, ele é tendencioso e até esse momento DeepSeek wins, tá ligado? Gemini bacaninha e ChatGPT é sofrível, cara, sofrível, é irritante. Você é um amigo abusador. Como é que é abusador? Uma pessoa não é tóxico, como é que você é? Tóxico, relacionamento abusivo. Você é um relacionamento abusivo, tá? O GPT é um relacionamento que você está ali sendo manipulado. E totalmente passado a perna. E com problemas sentimentais grandes. Se você fala do GPT que ele é ruim, ele é passivo-agressivo. E ele nega totalmente que ele é incompetente. Assim, ele é de uma arrogância ímpar. O DeepSeek não. O DeepSeek é totalmente suave, assim, aceito, né? Dialogável, afável, gente boa. Só que bonzinho demais. Bonzinho demais. O Gemini é meio termo, não é tão bonzinho assim. Agora tem que ver as outras IAs que eu vou testar e depois eu dou o feedback das outras IAs baseado no que eu fiz com o DeepSeek, com o Gemini e com o ChatGPT. Tá? Então, por agora, essa é a ideia. O GPT é uma bosta para usar como escrita. Escrita criativa, escrita de livro, web novel, escritores. Simplesmente não serve. Tá? Não vale a pena. Eu tô dando muita preponderância para ele por causa do hábito de usar, porque eu comecei com ele, né? Então é por hábito. Eu tô que testar outras IAs. E das que eu testei, assim, tá quase no momento de abandonar o GPT. Quase no momento de abandonar o GPT e ficar com o DeepSeek só. Tá ligado? Porque, assim, não engrandece nada. Tá com algumas coisas que tem o modo como eles usam a gramática, o modo como eles usam as regras, né?
que é configurado ali como generativo, né, como banco de dados deles, é diferente. E algumas coisas do GPT, por ser, digamos, o precursor, é interessante, como ele usa o banco de dados. Então não é totalmente descartável, mas para escrever adequadamente, ele atrapalha um pouco. E ele é cansativo, é muito mais útil o DeepSeek ou o Gemini nesse sentido. Então vou testar mais aí as IAs e ver como é que fica, mas por enquanto, DeepSeek, entendeu? DeepSeek ganhou. Nessa parte, não sei como outras utilidades. Uma coisa que eu gosto muito do GPT é para usar para direito, para advogado. Até que é legal ver as leis ali. Só que também não tenho certeza até onde vai, porque eu não sou advogado, nem sou da parte de direito, né? Então não domino tanto como é que funciona. Mas nessa parte ele teoricamente foi bem. Agora eu não comparei com os outros também para fazer comparações práticas. Mas nem gravei tela nem nada, esse é um vídeo mais opinativo mesmo, sincerão. Segundo a minha experiência e segundo as minhas conclusões. Estou sendo sincero aqui. Eu estou analisando toda a estrutura semântica, toda a estrutura psicológica, toda a estrutura de rendimento e de feedback. E quando eu pedi um feedback por um texto completo, quem matou a pau foi o DeepSeek. O cara fez de críticas fantásticas. Assim, coerentes. De mudanças oficialmente é péssimo. Mudanças estruturais interessantes. E mesmo assim, circunstanciais. Já o GPT não, o GPT nunca tá perfeito. O GPT é pelo em ovo, o GPT é um porre. Sempre ele te força a ter uma depressão. Sempre. Não dá pra conversar com ele. É horrível conversar com ele. E ele é muito burro. Memória de peixe, você tem que forçar ele a ter memória. É horrível de usar ele. Assim, como feedback de usuário, né? Como é que é o nome que fala isso? Retorno do usuário do sistema, não sei. Não sei a palavra específica. Não é legal, tá? Não gostei, minha experiência de usuário com o GPT não tá legal. Ponto. Não foi bacana. Enfim, obrigado aí pela presença. Até um próximo vídeo aqui no canal Abismo de On com mais backstory, backstage, atrás das cenas da nossa rotina de escritor. E se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha ou comenta se for o caso. A sua experiência é válida também e a crítica sobre o conteúdo do vídeo também é válida para você debater comigo, né? Sobre a sua experiência de usuário no sentido literário, né? De livros e tal, web novel, com as ferramentas de IA. Tá? Lembrando, não é para reescrita, é para suporte. Tá? Se você pedir para reescrever e usar a reescrita, você não é escritor. Aí você é blasfema, aí você é um herege. Então não, é só para suporte. Sim, você vai mudar coisas quando ele falar que tá errado, você vai mudar as coisas erradas. Vai fazer algumas adaptações pontuais ali porque você concorda. Sim, tudo bem, pontuais. Agora, a estrutura como um todo você não pode mudar. Tá? Senão você mata o texto. Beleza? Então é isso. Até depois aí, galera. A gente volta aí com mais críticas sobre IA depois que eu testar as demais. Beleza? Falou aí. Até a próxima. E a câmera desfocou. Até mais aí.